Então, boa noite a todos, né? Hoje é dia 22 de maio, né? Professor? Oi. Aqui é Vandaíro, questão dos alunos novos, que meu AVA comecei a acessar quarta-feira. Tá. Como é que você falou? É a questão da gente, que é aluno novo. A gente tem que fazer o quê? Vai fazer um trabalhinho aí, um trabalho. Mas fica tranquilo, depois eu passo para você. Nesse caso aqui eu tô adiantando o AVA, que eu tive acesso quarta-feira. Tá bom, tá bom. Depois dá uma checada nas tuas notas lá, se tá tudo em ordem. Se tá lançando as notas já, tá bom? Tá. Tá bom. Aí Você no caso começou da aula de agora hoje, mesmo? Você veio, foi. começou agora? Essa é a primeira aula do senhor. Tá bom. É a primeira aula sua e a 100ª aula online que eu estou dando Não tem nessa nenhum link pandemia. de seguir as Hã? aulas? Olá? Não tem nenhum link para mim assistir a aula do começo? Tem, tá no AVA. Em cada É? aula tem um link da aula gravada. É porque não tá abrindo. Tem canto que não foi atualizado e não abre. O link é o mesmo. Ah, entendi. Dá uma olhada depois e me fala aí depois. Tá bom. Né? Tá O aqui. meu, quer ver, ó? Vou passar meu WhatsApp é aqui, ó. É 9, né? 9525 9958469. Se não der certo, aí se tem algum problema, me avisa. Porque daí pode entrar no meu canal no YouTube, que tem lá os vídeos, tá? Tá bom. Tem um grupo dessa aula? Oi? Tem um grupo. Eu não sei se é. Alguém entrou agora? Quem é que organiza esse grupo? Se é o James, se é a Denise, se é a Débora. Tem um grupo de WhatsApp, que é bom entrar, né? James? Então, a gente, grupo específico dessa disciplina não tem, não. A gente tem um grupo de engenharia civil. Ah, Não, sou acho eu, que é James, dessa de Vandaíro. disciplina. Fala, James. Oi? Ele está Sou eu, James. perguntando se tem um grupo de WhatsApp dessa disciplina. Não, dessa disciplina não tem. Tem só de engenharia Ah, civil. engenharia civil. Ah, entendeu, James. Tá? Então, você tem o Vandeildo, você entrou da Engenharia Civil? Eu tava, né, mas eu perdi meu celular, o outro, na obra. Aí eu tô sem um Entendi. grupo. Mas eu tenho um colega meu que tá. Eu já mando Que ele pra você. tá. Tá. Você tem um companheiro ali, então. A Débora, o James eu conheço. Tá? Você pode mandar uma mensagem Tá. para mim também. Ah, Como é James. que é? Você, pode entrar em contato comigo também. Mandar mensagem aí, a gente adiciona. Tá bom. Então, nós vamos começar a nossa aula. Está gravando, né? Tudo em ordem. Hoje nós vamos ver os fundamentos de hidrologia, né? O que nós vamos ver? Vocês lembram que a aula passada a gente tratou das águas, o escoamento das águas, né? O ciclo hidrológico da água, né, na natureza, né? Basicamente era a parte de escoamento na superfície, né? Deixa eu admitir um aqui que está querendo entrar, está batendo na porta aqui. E hoje nós vimos as águas na superfície, hoje nós vamos ver as águas subterrâneas, né? Como sugere aqui, né? As nossas fotos aqui subterrâneas aqui, né? Então, hoje nós vamos tratar de águas subterrâneas. Então, o que nós vamos ver? As propriedades, né? As propriedades. Deixa eu pegar uma cor. As propriedades que caracterizam os aquíferos, né? Como a porosidade, né? E a permeabilidade. Porosidade, nós vamos ver logo em seguida o que são os dois. O que é a porosidade?
o que seja a permeabilidade, né, que vão permitir que a água, né, percole e se desloque no subsolo. Né? Nós vamos ver unidades hidrogeológicas, né? Avaliação do escoamento da água subterrânea, né? Estudaremos um pouco sobre hidrogeoquímica, né? Hidrogeoquímica. Então, na aula passada, o que nós vimos? O ciclo hidrológico, né? Que é aquela história de chover, evaporar, infiltrar, escoar pela superfície, o solo absorver, outra parte vai para os rios e mares, né? E assim por diante. Que é tudo, vai para as nuvens, chove de novo, tem as plantas, com a transpiração das plantas, a evaporotranspiração, né? Vimos isso, né? Agora nós vamos ver as águas, né? As águas profundas. Então, nós demos na aula passada destaque para a água superficial e para o fenômeno de infiltração da água. Né? E esta infiltração, pessoal, da água, que vai alimentar os aquíferos, né? Que são os dois maiores do mundo, né? Tem o aquífero Guarani, né? Que é no Brasil, que pega alguns países da América Latina, né? E daí tem lá o maior mesmo, é o Alter do Chão, né? Deixa eu admitir o Diogo. Tem o Alter do Chão, que fica no Amazonas, né? O Alter do Chão. Então, o Brasil tem dois dos maiores aquíferos do mundo, né? Água doce, né? Disponível para consumo da população. O Alter do Chão, que fica no Amazonas, e o Guarani, que fica aqui meio no interior de São Paulo, pega Paraná, Mato Grosso, vai até o Paraguai, passa na Argentina, né? O Alter do Chão é algumas vezes, eu não lembro especificamente, mas é algumas vezes maior que o Guarani, né? Pra você ter uma ideia. Que fica no Amazonas, né? Pois eu lembro, esse dado eu precisaria ter, eu gosto de ter ele, né? Então, agora nós vamos ver o que, pessoal? Agora nós veremos, ó, né? Vocês estão vendo passar o slide, né? Estamos sim, professor. Ah, tá. A Marildo entrando, né? Agora nós vamos estudar, né, pessoal, o quê? O mundo, né? Nós vamos estudar o mundo submarino, né? Espera aí. Ixi, tá dando uns piripaque aqui, ó, né? Agora eu vou pegar aqui. Aqui eu tiro a caneta da mesa digitalizadora, ó. Aí, adiante, vamos aprender sobre o mundo subterrâneo, que é o principal, né? Aonde está a maior parte da água doce do planeta, né? É justamente o mundo, o subterrâneo do planeta, né? A maior reserva da água doce está aqui, né? No subterrâneo. Né? Por isso, vamos precisar compreender algumas características fundamentais das rochas e dos solos, né? Existem, pessoal, duas propriedades básicas, né? Para que o solo, né? Para que a rocha e o solo, né, camadas de solo e de rocha, consiga armazenar e distribuir a água, né, no subsolo. Né? Tem duas propriedades. Essa nós vamos tomar conhecimento aqui dessas propriedades, mas em mecânica dos solos, nós vamos ver com detalhe essas duas propriedades, tá? Lá em mecânica dos solos. Então, a primeira delas, qual é, pessoal? A primeira delas, não sei o que está acontecendo aqui, galerinha. Engenheiros, preciso ver o que está acontecendo aqui.
A primeira delas é a porosidade, né? O que é a porosidade? Primeiro, a porosidade ela é mais voltada, né, para o solo, né? E pode ser para a rocha também, mas umas questões mais de fratura da rocha, né? Então, o que é a porosidade? É o volume de vazio, né, que tem o seu solo, dividido pelo volume total desse solo. Que eu já falei, mas não custa falar. O solo, quando a gente fala solo, é aquele solo que você pega no chão. Isso é o solo, né? A terra, né? Aquela terra. É solo, para engenheiro é solo. Então, ele é feito de várias partículas, né? De vários grãos. E que tem entre os grãos, pessoal? Tem ou ar, né? Ar ou água. O solo, né? Então, ele é trifásico, né? Então, o solo é um componente trifásico composto dos grãos do solo, do ar e da água. E conforme, né? Estou falando demais, estou dando aula já, você acredita, de mecânica do solo. E a água, quando você está com a água, quando não existe todo vazio, pessoal, entre os grãos está com água, né? Ele expulsou o ar de lá, nós dizemos que aquele solo está saturado. O solo está saturado, né? Então vamos lá aqui. Professor, Oi. a porosidade seria como fosse a densidade dele? Pela Não. forma que você apresentou, dá para a gente ter um pouco dessa ideia. Não. A densidade seria tudo, né? Se você pegar, por exemplo, esse volume, né? Se você pegar o volume do solo, vamos pegar outra caneta aqui, ó. Você pegar o volume, quer dizer, se pegar a massa e dividir pelo volume, você tem a densidade, né? Entendeu? Espera aí, vamos apagar tudo aqui, desenhar de novo. O que é o solo? Ó, os grãos de terra do solo, né? Eu estou desenhando em escala maior, lógico, né? E aí você tem o quê? Esses espaços vazios, ó, entre eles aqui, ó. Não tem? Sim, tem. Né? Entre o solo, entre os grãos. Aqui pode ter, né, ou ar, né, ou ar, ou poderá ter a água nesses vãos entre o solo, dos grãos do solo, né? Quando ele só tem água, nós dizemos que o solo está saturado. Nós dizemos que o solo está saturado. Agora, o que é densidade para a gente? Né? Densidade ou massa específica é a massa desse solo, de um recipiente, sei lá, né, um compartimento, dividido pelo volume dele. Isso é a densidade, né? É o volume total pela massa total, tá? É a densidade, né? Aí você está pegando a densidade do solo. E isso pode ser a densidade saturada do solo, ou a densidade do solo seco. Quando você põe o solo na estufa, você vai ver, alguns ensaios a gente tem que tirar a umidade do solo. Daí a gente vai pôr na estufa e deixar 24 horas lá. Aliás, é assim que determina a umidade. Você colhe o solo no local da obra, in situ, que a gente fala, né? No local, leva para o laboratório. Então, você vai pegar, pesar na balança essa quantidade dessa amostra. Daí você leva para um forno, né? Você leva lá para secar durante 24 horas, né? Para uma estufa, né? Você deixa 24 horas e tira. Daí você pesa de novo. Vai dar tirou a água, né? Então vai dar uma massa menor, né? Vai dar um peso menor. Essa diferença é a
é a umidade do solo. Essa é que nós vamos determinar a umidade do solo no laboratório, fazendo esse procedimento que eu acabei de falar. Que faz na obra também para ver a umidade da areia que está chegando para fazer para concretagem, para fazer o contrapiso e assim por diante, né? Então aqui, ó, é o índice de porosidade, ó. É o volume dos vazios, é o volume, né? Dos vazios. Tem forma de se calcular os volumes dos vazios em laboratório e o volume total da amostra. Então esse é o índice de vazios do solo. Tá. Vamos pegar aqui, ó. A porosidade consiste, né, a porosidade consiste em espaços vazios, poros, que existem entre as partículas, né? Entre as partículas. Mas também pode estar, agora sim, as rochas, né? Ele pode estar associado às fraturas, né? A porosidade pode estar associado às fraturas na rocha. No solo nós vimos como é que é. Vamos lá. Esses tipos de porosidades, pessoal, estão associadas às rochas específicas, né? Como nós vamos ver em seguida aí, né? O Oi. Vinícius está pedindo para você liberar ele para entrar no Ah, tá, é canal. verdade, cara. Eu não ouvi ele falando. Falou. Obrigado, Estevão. A porosidade a porosidade intergranular os nomes são às vezes, mas quer dizer coisa simples, né? É entre os grãos, intergranular, entre os grãos, está presente nos arenitos e solos, né? Arenitos, aquelas pedras de origem sedimentar das areias, né? Enquanto a porosidade em fratura são mais comuns em rocha, como basalto, granito e gneiss, né? Tá? Então, olha, aqui ele está dizendo que não tem nada de mistério aqui, pessoal. Ele está dizendo que a porosidade aqui, ó, intergranular, é mais nos arenitos e nos solos em comum, no solo. E para as rochas, a porosidade é tratado como fratura. E que rocha? Nos basaltos, nos granitos e na gneiss, né? Granito, né, rocha intrusiva, magmática, e basalto, rocha extrusiva, de origem da lava, né? Vulcânica. Eu falei que os dois que a gente tem que saber decor, né? O granito é uma rocha intrusiva, magmática, né? Uma rocha plutônica, veio lá do centro, né? Produzido pelo magma, né? E o basalto já é uma extrusida produzida por atividades vulcânicas, né? O granito vai gerar os solos mais arenosos, né? E aqui o basalto vai formar mais as terras roxas, né? Que nós vimos. Aquela terra boa para plantar. Solos mais argilosos, né? Vixe, tinha coisa embaixo. Já a porosidade, aí temos uma porosidade formada por uma dissolução kárstica. O que seria isso? É comum nas rochas carbonáticas, como o calcário. É uma reação que forma lá, que deixa, que muitos já viram uma rocha toda porosa assim. É uma rocha que teve essa dissolução kárstica, né? Eu acho que já viram, né? E ela tem origem no calcário, né? Ela é tudo um monte de furinho assim, e é meio áspera assim. Vamos ver aqui, ó. Aqui ele fala, ó.
a porosidade intergranular, né? Que se dá aqui, ó, nessas regiões do arenito, né, que ele falou, né? E daí temos, ó, porosidade de fraturas tectônicas, ó. Porosidade, o que acontece por fraturas naqueles encontros de placas tectônicas, ó, que é essa região aqui, ó, né? Que é essa região mais aqui, ó. 2A, cadê o 2A? Aqui, ó, que é o 2A aqui. O 2B, né, fraturas de 1 milímetro, né, é por resfriamento, naquele processo de resfriamento lento das rochas, né? E aqui ele fala, esse 3, ó, são os calcários, né, que dá aquela fratura cheio de condutos, né, aqueles monte de furinho que a gente vê em muitas rochas por aí, né? Aqui aquilo que nós vimos os aluviões, né, as areias que são transportadas pelas águas, né? Aqui está o basalto, né? Uma rocha extrusiva, né? Aqui o granito, ó, intrusiva, ela está lá dentro, o granito, porque ela é formada lá dentro, né? Por questões de movimentos da Terra, de movimento não, de erupções, de terremotos, ela aflora também na superfície, mas depois da formação dela. E o basalto já surge na superfície aqui, né? Os colúvios, pessoal, o que são os colúvios? São aquelas formação rochosa ou de solo que vieram, né, por gravidade, rolando serra, montanha, né, e se formam aqui, ó, nessa região, tá? Então, os aluviões são trazidos pela água e os colúvios fazendo pela gravidade, né? Pela aceleração da gravidade. Oh, daí tem alguns, só para a gente ter ideia de alguns valores, né? Da porosidade, por exemplo. Solo, em geral, tem uma porosidade de 55%. O cascalho, de 20% a 40%. Né? As areias, de 25% a 50% a porosidade delas. A argila, de 50% a 70%. Os arenitos, né, de 50% a 30%. Os calcários dolomitos, de 10% a 30%. É uma tabela, só, né, para a gente ter ideia. E o basalto fraturado, né? Basalto fraturado, cheio de fraturas, né? De 5% a 40%. Né? Então, o solo em geral, né, tem um valor aqui respeitável, né? E a argila também. Por quê, pessoal? Porque argila, quanto menorzinho os grãos, pessoal, do solo, mais espaços vazios tem entre eles, né? Então, quanto menorzinho os grãos do solo, como argila, você vê que a argila é de 50 a 70. A areia, ó, é de 25 a 50. Porque você tem algumas situações que elas são, a formação delas cheio de ângulos, elas se encaixam, né? E diminuem a porosidade, enquanto que as partículas menores não, né? Outra propriedade importante é a permeabilidade, né? Que se refere à qualidade da rocha em possibilitar a transmissão de fluidos, né? E que ele fala, aquele solo é impermeável, né? Aquele material é impermeável, né? Ele dificulta, né, pela própria estrutura dele, ele dificulta ou não essa transmissão de fluidos, né? No nosso caso aqui é água, né? Essa variável, né, depende
né, da comunicação existente entre os poros, né, de forma que somente os poros conectados permitem que a água se movimente em subsolo. Né? Por ele quer dizer o seguinte: você tem aqui, né, alguns poros, mas para permitir, né, o movimento da água, eles têm que estar conectados, né? Não adianta eles não estarem conectados, né? Então a permeabilidade, ela depende disso. É lógico, né? Tem que haver poros, mas eles têm que estar conectados, né? E tem que permitir a fluidez do líquido, da água, né? Não adianta ter muito poro, mas eles não estão conectados, né? Para permitir a fluidez, né? E daí nós vamos para, né, para uma das grandezas que mede a permeabilidade, né, condutividade hidráulica, né, expressa, né, em metros por segundo, em uma velocidade, né? Depende não somente, né? Pessoal, só um instantinho, por favor. Começou a entrega, né, de material em obra, né? A Sudmac avisando que vai entregar o piso na obra na terça-feira, porque estava tudo parado, né? Devem estar retomando, né? O professor está gerenciando alguma obra? Sim, sim. Então, falaram que vai entregar, né? Imagina, comprou em maio, março. Não, maio não. Fevereiro. Parou tudo, né? Falaram que vão entregar na terça. Então, vamos lá. Deve ser verdade, né? Tem que acreditar. Vamos lá, né? Então, estamos falando da condutividade hidráulica, né? É uma grandeza expressa em metros por segundo, né? Que é meio de velocidade. Meio não, é de velocidade, né? Ela não depende somente da propriedade do solo e da rocha, mas também ela depende do fluido que escoa no meio poroso, né? E a gente sabe que a diferentes temperaturas a água muda a viscosidade, muda as propriedades, né? Considerando essas duas propriedades, podemos distinguir 4 tipos, né, de unidade hidrogeológicas, né, considerando a porosidade e a permeabilidade, né? Então, quais são os tipos de unidade? O que é unidade hidrogeológica? É a unidade onde armazena a água no subsolo. Então, se ela for denominado, né? Bati aqui no negócio aqui. Se ela for denominado de aquífero, o que é um aquífero? É uma unidade, né? Aquífero, aquela água lá, ela armazena a água e transmite a água subterrânea, né? Ela consegue armazenar e
transmitir também, ela recebe, né, suficiente para abastecimento. Né? Então, ela tem uma propriedade, né, de permeabilidade que ela consegue armazenar água, mas também transmite a água, né, de maneira adequada. E, geralmente, um exemplo seria o arenito, né? Aqui o arenito botucatu, né? Mas seria aqui mais o arenito mesmo. Né? Então, esse é o aquífero que a gente fala Guarani, Alter do Chão. É esse daqui, essa denominação dele. Essa é a característica dele. E o aquiclude, é a unidade hidrogeológica, né? Que, muito embora consiga armazenar a água, não possui capacidade de liberá-lo devido à baixa permeabilidade, né, do solo. Né? Ele é ele é impermeável. Então, a água está lá guardada, né? Ele está armazenado, mas ninguém consegue, ele não flui de lá. Não existe um fluxo subterrâneo da água nesse tipo de unidade hidrogeológica, né? A gente está acostumado a falar aquífero, né? Tudo que está lá embaixo é aquífero, né? Mas não, tem várias classificações, né? Tem o aquífero, o aquiclude, e agora temos esse outro aqui, ó. O aquitarde, né? Ele é uma unidade hidrogeológica, tem ninguém, né? Capaz de armazenar a água, no entanto, libera muito lentamente, pois possuem porosidade e permeabilidade baixa. Né? Por exemplo, o arenito, né, com matriz argilosa. Né? A argila, ela armazena a água, ela não permite a fluidez da água. Né? Então, ela armazena, mas não consegue, quer dizer, consegue transmitir, mas muito lentamente. Né? Quer dizer, tá ali, tem a superfície, né? Ela está aqui, ó, com as infiltrações, né? A água da chuva consegue alimentar ela, mas ela só escoa para outros lugares muito lentamente, né? Devido à matriz argilosa do seu entorno, né? E o aquífugo, né? O que seria o aquífico? É uma unidade hidrogeológica que não possui capacidade de armazenar e tampouco de transmitir água, pois não há porosidade e permeabilidade. Basalto sem fratura. O que quer dizer isso? O lugar lá é uma rocha só. Só tem uma rocha enorme nessa região. Ela não tem, né, o basalto, não tem fratura, então ela nem armazena nada, ela não faz nada. Né? O aquífero é um lugar que a água não fica, né? Nem vai para lá. Né? Nem vai para lá. À medida que a água vai preenchendo os poros das rochas, ou do solo, né, do solo da rocha, né, os espaços vazios vão ficando saturados em água, né? Preenchendo toda a sua porosidade, que eu falei no primeiro slide. Quando falar aquele solo é saturado, nós vamos ouvir falar muito isso. Aquele solo está saturado. É porque ele está todo o espaço entre os grãos está cheio de água, está ocupado pela água. Isso influencia muito no adensamento, no recalque, na compactação, como nós vamos ver mais para frente. Isso acontece, né, desde a base da unidade, né, armazenadora em direção ao topo, até que se atinja um determinado limite. Né? Ela vai preenchendo, até que não consegue mais manter, ou por escoar lateralmente, né, ou por não ter mais a infiltração, não se consegue mais infiltrar. Vamos lá. Essa distribuição da água em subsuperfície, quer dizer, dentro, divide os aquíferos e também em duas zonas. Ó.
zona de aeração. Tá dando para ler essa cor? Hein, Denise? Tá dando para ver? Hein, James? Tá sim, professor. Ah. Onde os poros são ocupados por ar, né? Então, tem a área do solo ou da rocha, da subsuperfície, né? Subsuperfície é abaixo da superfície, subsuperfície. Então, tem a zona de aeração, onde os poros são ocupados por ar. E né, a aeração, né, era meio... E zona de saturação, onde 100% do espaço poroso é preenchido por água, cujo topo delimita a chamada superfície freática. Né? Quem já não falou na obra o lençol? Ah, que altura está o lençol freático na obra? Né? É onde você vai cavando, né? A maioria dos lugares você vai cavando, chega uma ponta que você acha água. Né? Então, aquela ali é a altura do lençol freático. Né? Tem até uma representaçãozinha no levantamento. Né? Nível da água. Né? Então, essa é a zona de saturação quando você acha água, quando você está fazendo uma escavação. Né? Aqui, ó. Aqui a zona de aeração, essa zona que o ar que ocupa os poros. Ó. Aqui a água subterrânea, zona de saturação, 100% dos poros estão preenchidos com água. E a franja capilar. Né? O que é a franja capilar, pessoal? O nível da água está ali embaixo, mas como tem microtubos capilares, né, naqueles poros que se conectam, a natureza acaba criando microporos, microtubos capilares, né, né, caminhos capilares. E aí vocês lembram da tensão da água, né, tensão superficial da água. A água começa, por incrível que pareça, por tensão superficial, né, ela começa a subir. Né, até uma determinada altura, que o peso dessa água aqui não suporta, né, a tensão superficial da água não suporta o seu peso, né, né, pela aceleração da gravidade. Daí ou ela cai ou se estabiliza aqui, né? Então, a franja é justamente essa questão, né? A franja capilar que ele fala aqui, ó, é justamente o lençol freático mesmo está aqui, ó, nível. Mas tá até aqui desenhado, ó. Mas a franja capilar é por capilaridade a água dá uma subidinha, né? Nós vamos estudar isso também na mecânica dos solos, né? Aliás, você tem que impermeabilizar quando você tem as fundações, né? Porque você tem a viga baldrame aqui, não tem que passar impermeabilizante aqui asfáltico, preto, aquele lá escuro, porque a umidade, por capilaridade, começa a umedecer as paredes. Né? A água sobe até um limite que ela se suporta. Quando ela fica muito pesada, ela não aguenta, daí ela começa a descer, mas estabiliza ali. Por isso que muitas vezes na base de muitas paredes, né, tem uma umidade meio, muitas vezes chega até e está já meio escura, né? Uma região aqui a área meio com fungo, meio escuro aí, né? Meio com umidade, né? Porque aqui provavelmente a viga baldrame não foi feita uma impermeabilização com emulsão asfáltica e daí vai subir a umidade por ela aqui, porque a viga baldrame está em contato com o solo, né? Certo? A viga baldrame está em contato com o solo. E daí, ó. Aqui, daí está explicando. Entre essas duas zonas, né? Que é essa zona aqui, ó. Entre a zona de saturação e a zona de aeração, daí ele volta a falar aqui. Entre essas duas zonas desenvolve
uma franja capilar, região na qual a água ascende, né? A água ascender é subir por tensão superficial, aderindo à superfície dos minerais. Daí a água dá uma subidinha, né, por tensão superficial. Fenômeno similar ao que acontece quando encostamos levemente uma folha de papel sobre a água, né? Está dizendo, dando um exemplo. Na hora que você tem alguma superficial, você põe uma folha de papel, é difícil tirar, não é? Porque a água gruda, né? A água ela provoca, por configuração da molécula dela, uma atração por essa matéria, né? E ela gruda lá e vai subindo, né? Ela vai subindo por tensão superficial. Daí a gente vai estudar isso com mais detalhes, né? Mesmo, daí tem uma sessão só falando sobre capilaridade do solo, mas aí é em mecânica dos solos avançada, tá? Não é da mecânica dos solos 1, é da mecânica dos solos avançada. Além disso, se analisarmos os aquíferos, podemos distingui-lo de acordo com a pressão que a água presente em seus poros está submetida. Aí nós vamos pela pressão da água lá dentro. Agora nós vamos analisar pela pressão. Sendo assim, existem os aquíferos livres, né? Suspensos, confinados e semiconfinados. Vamos ver o que é o livre. Aquífero livre, né? Aquífero livre são aqueles nos quais a água está submetida à pressão atmosférica, né? Uns barulhos loucos, né? Então, a pressão no aquífero livre, a água está à pressão atmosférica. E dessa maneira restringe a profundidades rasas, né? Se ele está à pressão atmosférica, ele só pode estar próximo à superfície terrestre, né? E no máximo algumas dezenas de metros, né? Então ele não é profundo, o aquífero livre. Daí nós temos quem? O aquífero suspenso. Se instalam sobre os hectares, né? Hectare é aquele que a água está armazenada, mas demora para sair, né? Ou o aquíferos, que é aquele que nem deixa chegar a água lá, né? Então eles ficam em cima desse, o suspenso. Ele fica sempre em cima dos hectares e dos aquíferos, né? Formando camas, né? Camas aquíferas restritas acima de um nível freático principal, né? Então ele fica, né, acima, você tem um nível freático principal, os aquíferos suspensos ficam acima desse nível, né? Freático. E embaixo dele você tem aqueles, ou um outro aquífero, um outro reservatório, que demora para soltar, liberar o fluxo de água, e outro que nem permite que ele fique, né? Como aqueles formados por extensas rochas de basalto sem fratura. Não, deu para entender ali, né? Você tem um embaixo, por isso que ele é a cama. Parece que ele está deitado em um aquífero que está, né, um reservatório hidrogeológico, né, que está acima daqueles outros lá, né? E o aquífero confinado, ó, os nomes, né, eles são meio favoráveis, né? Ocorrem em situações no qual o aquífero está limitado, né, no topo e nas bases por duas unidades pouco permeáveis ou totalmente impermeáveis, né? Fenômeno comum em aquíferos profundos, né?
que é confinado, a gente já entende. Se é um aquífero confinado é porque ele está o quê? Limitado, né? Ele está confinado, né? Por camadas vizinhas, né? Impermeáveis, né? Então ele está confinado lá. Então tem outro modelo, né? Temos o confinado, né? Temos aqui, ó, vamos passar aqui, ó. Temos o livre, aquífero livre, né? O aquífero livre, o aquífero suspenso e o aquífero confinado. E temos ainda o aquífero semi-confinado, né? Que ocorre quando a umidade acima do aquífero permite uma drenança vertical, né? Uma drenagem vertical da água que alimenta o aquífero, né? Do aquífero subjacente, que está embaixo, ainda que limitado por uma base impermeável, né? Ele tem uma base impermeável, né? Mas mesmo assim ele permite um abastecimento vertical da água, né? E aqui embaixo ele tem uma base impermeável aqui, ó. É bom, entendeu? A gente está falando, não precisa querer saber de cor de cabeça. Sabe que existe, né? Existem essas classificações dos reservatórios hidrogeológicos, né? Em algumas situações, os aquíferos confinados dão origem àquilo que a gente fala do artesianismo, né? Que é raro, viu, pessoal? Essa história de poço artesiano é tudo papo furado, né? Porque o fenômeno artesianismo é você faz a perfuração e a água por pressão já jorra para cima, né? A maioria dos poços artesianos tem uma bomba lá embaixo puxando a água para cima, né? Então não é um fenômeno artesianismo, né? Então daí eles falam semi-artesiano, né? Nessas condições a água, ó, penetra, né? Bom, nós estamos falando do aquífero confinado, né? Tá tudo confinadão lá embaixo, aí, em volta tudo impermeável. Daí a pessoa faz uma penetração, né? Penetra no aquífero em porções profundas, exerce uma pressão hidrostática que vem já de baixo, superior à pressão atmosférica, causando jorramento espontâneo da água quando um poço é perfurado nessa condição, né? Então, isso é raro acontecer, mas tem. A maioria eu furei 2 poços artesianos já, eu, né, responsável. E grande, teve uma excelente vazão, né? Mas, né, falava artesiano, mas não é artesiano. Não é artesiano. Você fala que é semi-artesiano. Tem que pôr uma bomba. Se achou água, tem que pôr uma bomba e puxar. E o fenômeno do artesianismo é essa pressão que embaixo é maior e jorra água para cima. Professor, e é em qualquer lugar que a gente pode fazer um poço desse? Olha, você precisa ter autorização, né? Do DAE, Departamento de Água e Esgoto do Estado de São Paulo. Mas, teoricamente, você pode fazer perfuração em qualquer lugar do poço. Qualquer lugar. Agora, tem situações, né? Às vezes chega a 150, 200 metros, né? Já não vale a pena, né? Já está muito profundo e as pessoas... Mas a água você sempre vai achar, tá? A água você sempre vai achar água, mas vai chegar num momento que você perfurou tanto e não acha,
chegou aos 200 metros e não achou água, já não vale a pena, porque vai ter uma potência de uma bomba muito grande, entendeu? Mas aí Uhum. tem toda uma orientação, uma autorização, né, do Departamento de Água e Esgoto do Estado de São Paulo, que autoriza, né, essa perfuração do poço, né? Porque daí você perfura um poço, você só não vai pagar pela água, né? Mas você vai pagar pelo esgoto, porque daí vai a Sabesp lá no teu poço artesiano e instala um relógio medidor. Então ela Nossa, vai como é que vendo. pode, né? Em tudo eles querem ganhar, né? Então, ele vai lá e instala um relógio medidor no teu poço artesiano e todo mês ele vai lá ver quanto você consumiu. Se você consumiu 30 metros cúbicos de água, eles vão te cobrar apenas 30 metros cúbicos do esgoto. Entendeu? Ah, sim, Daí eles entendi. não te cobram a água, mas eles vão te cobrar o esgoto porque você usou a instalação dele. Sua Entendi. instalação, entendeu? Eles Aham. não cobram. É meio louco, né? É, É dureza, né? sim, é É, ver... dureza. é verdade. No Brasil, cara, ser empresário, cara, não é fácil, não. Essa história de empreendedorismo. Tem que tomar muito cuidado. Aqui não é um país fácil, não, para ser empreendedor e empresário, né? Esse comportamento da água, quer ver, ó? Mas boa pergunta, Denise, boa. Esse comportamento da água alimentando o aquífero a partir do movimento descendente, né, né, não é o único movimento que a água exerce, né? Está falando descendente, né? Esse comportamento da água alimentando o aquífero não é o único movimento que a água exerce. Vamos ver se tem outro aqui, né? No subsolo, ó, a água também se desloca lateralmente, né? Certo? Nós sabemos isso. Dentro da zona de saturação. Mesmo, né? Dentro da zona de saturação dele, que é na zona que está... Quando falou saturação, é porque está cheio d'água. O ar está saturado. O que é o ar está saturado? Está saturado de água. Né? Tá, né? Nunca... O que é o ar saturado de água? Se você colocar mais uma gotinha de água, ela não fica no ar, ela cai molhada. Né? Então o ar já está saturado. Não cabe mais nada de água. Então ele pode se mover, ó, lateralmente, né, dentro da zona de saturação. Né? Tem água total. Mesmo que de maneira mais lenta que as águas superficiais. Né? A água superficial, né, corre bastante. Né? Lá dentro ele se movimenta dentro da área saturada, mas mesmo que lentamente se movimenta. Né? Assim como nas águas, ó, superficiais, assim como nas águas superficiais, a água subterrânea também se movimenta pela diferença do gradiente hidráulico, né? Que isso é a história do gradiente hidráulico, né? Você tem aqui um referencial, você tem essa altura e tem essa outra altura aqui, ó. Você coloca aqui um tubo e põe água dentro, ó. O que ele vai fazer? A água vai escorrer. Isso daí é o gradiente hidráulico, né? Essa diferença de nível que vai fazer a água escoar. Né? Esqueci de mostrar aquela fórmula ali. Né? Que é assim, ó. O ΔH é o desnível, eu vou até aproveitar meu desenho. E o ΔL é a distância horizontal. Ó. Entendeu aqui? Hein, James? Deu para ver aí? Deu sim, pessoal. ΔH, diferença de altura, de nível da altura. E aqui é o comprimento, né? Essa distância aqui. Horizontal. Nas águas subterrâneas, né, é imprescindível considerar, né,
a influência exercida pela permeabilidade, né? E lógico, pela viscosidade e densidade da água, né? Porque altera, né? A densidade e a viscosidade, elas se alteram, depende da condição de temperatura. Aqui está até aquele exemplo aqui, ó. Tem um solo aqui, a variação aqui, ele fez várias experiências, né? O Darcy, né? Que nós vamos estudar muito o Darcy também, na parte de solos, e na parte também, vocês vão ver, de fenômenos de transporte. Acho que não estão fazendo, né, Denise? Fenômenos, já estão fazendo? Vamos lá. Então, ó, ele determinou isso daqui, ó, ele fez essas contas aqui, ó. A área do cilindro, a vazão, e mediu a vazão obtida por esse desnível e por esse ali. E o volume, né? Ele jogou aqui, tem solo aqui dentro, né? Dentro daqui tem o solo desses cilindros. Ele mediu o tempo em que foi recuperado a água, né? Quanto tempo depois demorou para a água e que volume, né? E com isso ele começou a analisar para estudar o quê? Ó, o coeficiente de permeabilidade do solo, que é esse K aqui, né? Em função da vazão. Ó, Darcy observou que a vazão específica é diretamente proporcional àquela condutividade hidráulica, né? Ou permeabilidade, que é o coeficiente de permeabilidade, né? Se considerando o mesmo fluido, né? Lógico, você não vai mudar o fluido, né? De maneira a expressar a seguinte equação simplificada, né? Daí ele tirou aqui, ó, né? A vazão específica é K, que é a coeficiente de permeabilidade daquele solo específico, vezes a diferença de altura e aquele L lá daquele desenho que nós fizemos, né? E o Q, esse Q minúsculo, é a vazão dividido pela área, né? A vazão dividido pela área é igual ao K, que é o coeficiente de permeabilidade, vezes aquela diferença daquela altura lá do tubo, né? ΔH, isso nós vamos estudar lá em mecânica dos solos, mas já na prática, fazendo atividade prática desse, né? ΔH dividido por L aqui. Aí a gente vai lá e acha o K, qual é o coeficiente de permeabilidade daquele solo lá, medindo o tempo, né, que essa água escoa até lá, com o solo dentro do cilindro, lógico, né? Esse foi o experimento de Darcy. Agora, algum exemplo aqui só, né? Ó, considerando alguns materiais terrestres, né, temos que esse coeficiente, né, o K, ele varia, ó, de 0,5 a 15. 0,5 a 15 centímetros por dia para os materiais permeáveis, né? Para valores maiores que 100 metros por dia, como em cascalhos bem selecionados e sem cimentação entre as partículas, né? Vou mostrar para rochas, os valores variam poucas dezenas de centímetros por ano, né? Em formações rochosas com pouca fratura, né? E 1 quilômetro por dia em rochas calcárias. O que ele está querendo? Sabe quando a gente vai lá e joga água no chão? Você vai lá e joga água no chão. Então ele foi lá e está dizendo aqui, ó, se eu jogar água numa argila, pode ser, para a água penetrar no solo aqui, ó, vai ser meio centímetro por um dia. Quer dizer, para ela ficou aquela... Não tem aquela poça que forma e depois, de repente, ou vai absorvendo, ou vai infiltrando no solo, percolando no solo,
ou vai evaporar. Então ele fala, se não evaporar, essa água, se for uma argila, por exemplo, ela vai demorar um dia para descer no solo meio centímetro. É isso que está falando. Daí ele fala, para cascalhos, né, aqueles cascalhos, ela vai descer 100 metros durante um dia. Né, vai percolar 100 metros, porque né, cascalho tem bastante permeabilidade. Né? É isso que está querendo dizer aí. Na prática, né, aí, a medição da condutividade hidráulica é realizada aí em campo a partir de métodos, né, específicos. Como é que você vai medir no campo, né? Porque se tem obras no campo, a gente está preocupado estudando isso porque a gente vai fazer obra no campo. Então, a água no solo, para a obra, é um problemão. Tá? Para a obra em si, é um problemão a água, né? A água na construção é amiga na hora que você concreta, né? Que você precisa da água para fazer a cura do concreto. Mas, de repente, numa fundação já não é uma coisa muito agradável, né? Não é uma coisa muito agradável. Então, vamos lá. Daí você quer saber numa região, você quer saber como é que a parte, a movimentação da água, né? Lá na subsuperfície, né? Então, daí que se faz? Fazem poços perfurados sobre o solo ou rocha, né? Para obtenção destas informações. Vai lá, cava um buraco mesmo, né? Abre um buraco, faz uma escavação lá no solo, né? Daí, vou já até falar mais ou menos como é que é. Daí você põe aqui uma bomba, né? E começa a tirar a água daí. E tira a água. Seca, né? Você tem um lençol freático aqui, né? Isso que faz. Quando você vai fazer fundação e tem água, você tem que fazer a drenagem do solo, né? Para poder concretar lá, senão não dá. Então você vai tirando a água e para. Daí você vai medir quanto tempo vai começar a aparecer água aqui de novo. O ensaio basicamente é esse, pessoal. Você vai tirar a água, né? Você vai fazer no local mesmo, quer saber a permeabilidade ou a condutividade hidráulica do solo. Você abre e faz uma escavação, coloca os aparelhos com uma bomba, tira aquela água e espera demorar quanto tempo ela vai voltar. Em algumas situações até injeta água na lateral aqui, se for o caso, né? Dependendo do ensaio. Um dos métodos mais utilizados é o denominado slug test, que consiste aí na inserção de um bastão com peso padronizado dentro de um poço. Né? E um poço é um pocinho, não é um poço. Né? Então, faz uma escavação. Né? Dentro você coloca um bastão com peso calibrado, né? Acompanhado, né? Pelo monitoramento do aumento e posterior rebaixamento do lençol freático, né? Durante um certo intervalo. Você tira a água, naquilo que eu falei, durante um certo tempo, daí solta. Daí você vai ver. Daí você vai ver quanto tempo vai demorar para encher de novo aquele pocinho. Com esses parâmetros conhecidos, aplica-se a fórmula de Hovorsley, né? Que é essa fórmula aqui simpática. Então, você vai lá, mede o tempo, né? Ele é que leva para o nível da água cair 37% da variação inicial. Né? Daí você pega o raio. Cadê o raio? Raio do revestimento do poço. Raio do poço. Né? Comprimento do filtro do poço. Você coloca um filtro lá dentro, né? E vai retirando a água. Daí você pega essas informações, né?
Aqui é forma informativa, depois a gente vai fazer real depois. E coloca nessa fórmula aqui e acha a condutividade hidráulica daquele solo lá, né? Coeficiente de permeabilidade. É um ensaio, né? Bom saber lembrar que existe ele, né? O comportamento da água subterrânea também pode ser, aqui outro ensaio, ó, por meio de mapas, né? Por meio de mapas, né? Potenciométricos. O que é um mapa É um mapa, né? Que mede a pressão da água, né? Que está medindo a pressão do solo. Ó, esse mapa, ó, corresponde a um produto cartográfico, né? Produto cartográfico é aquele produto, é um mapa que é feito com as orientações do IBGE. Vocês já fizeram topografia? Hein, Jamie? Fez topografia? Não, né? Oi? Você fez topografia? Não, fiz não. Lá a gente vai falar sobre, lá se fala sobre mapa, né? Aham. É. Ele faz o quê? Um produto, né? Leitura da profundidade do nível da água subterrânea, que leva à determinação do topo da superfície freática. Esse registro é feito, no mínimo, em 3 pontos, que permite a espacialização da superfície freática, né? E estabelecimento dos pontos de igual profundidade identificando para onde está se deslocando a água, né? Então, você quer ver os níveis e ver para onde a água se desloca no lençol subterrâneo. Ó, assim, ó. Mozart hoje não. Assim, as linhas equipotenciais, né? São aquelas que têm a mesma pressão, né? Estão no mesmo nível, né? Ou seja, as linhas de igual cota da superfície freática demarcam pontos onde o nível é o mesmo, né? Enquanto que as linhas de fluxo, nós vamos ver o mapa melhor do que falar, né? As linhas de fluxo são desenhadas perpendicularmente às equipotenciais, né? Então, o mapa potenciométrico e os dados de condutividade elétrica do aquífero, é possível formar um diagnóstico do deslocamento da água subterrânea, né? Por exemplo, aqui, né? Então, aqui faz isso, é um mapa, ó. O mapa tem que indicar o norte, ó. Aqui é o norte geográfico, tá? Aqui é o norte geográfico. Uma escala, aonde é, a que se refere, ó, tem que ter esse detalhe aqui e depois expandir. E aqui estão os níveis, ó. E aqui ele indica para onde, olha, essas setinhas, ó. Tá a pressão maior, ó, vem para a pressão menor. Ó, pressão maior, aqui a pressão menor, a água vem para cá. Isso é da região de Sorocaba, né? Tá vendo aqui os equipotenciais, 560, a água vem para cá. Então, tendo essa informação, você consegue mapear todo o fluxo de água subterrâneo, né? Você consegue mapear todo o fluxo de água subterrâneo e é tudo feito isso, pessoal, no Brasil, né? Pode entrar lá no IBGE também. Tem lá, né? Então, é esse mapa aí. Ué? Que louco. Pessoal, então por hoje é só.
O Maravilha. negócio disparou. Pessoal, por hoje a aula acabou. Bom final de semana, boa sexta-feira. Alguém quer falar, tem alguma dúvida? Então, nós vimos águas subterrâneas, entendeu? Os aquíferos, né? E assim por diante. Então, por hoje é só, pessoal. Tudo bem, James? Quer falar alguma coisa? É sobre os relatórios das resenhas, eu não consegui mandar pelo AVA, porque eu não consegui acessar, tá com problema. Aí eu acabei que mandei no seu e-mail, tá bom? Ah, tá bom. Perfeito, pessoal. Estou aguardando os relatórios de todos aí, tá bom? As resenhas. Também mandei no e-mail, professor. Tá bom. Pessoal, bom final de semana, se cuidem, né? E fiquem com Deus. Um abraço a todos. Obrigado pela presença de vocês. Obrigada pela aula, professor. Bom final de Obrigado semana. pela aula, professor. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Boa noite.